O corpo de Jesus foi comido por aves e depois por cães? É isso que o historiador André Chivitarese sugere. Eu discordo do professor e nesse vídeo eu vou te mostrar com artigos acadêmicos que não. O corpo de Jesus muito provavelmente não foi deixado na cruz para ser comido por animais. Pelo contrário, ele foi sepultado e as evidências históricas demonstram isso. Bom, primeiro nós temos que definir por que isso importa, afinal. Então, a importância de Jesus ter sido sepultado é essencial para nós entendermos os primeiros cristãos. Os cristãos acreditavam em uma ressurreição corpórea de Jesus, crença essa que a gente pode discutir em outros vídeos. Mas então, eles acreditavam que Jesus estava fisicamente morto e depois passou a estar fisicamente vivo. Se os primeiros cristãos soubessem que Jesus havia sido sepultado e depois encontraram seu sepulcro vazio, isso faz nós podermos compreender melhor a afirmação deles que Jesus ressuscitou. Agora vamos dar uma olhada porque o André acha que Jesus provavelmente não foi sepultado. Nenhum crucificado é enterrado. Aí alguém vai dizer, não, mas em 1968, em Jerusalém, encontraram um osso com um prego cravado. Percebe? É como falar, não, o Brasil não tem racismo, olha o Pelé. Quando você começa a nomear, é porque o negócio tá feio. Percebe? Então, na curva, crucificados não são enterrados. Eles já são comidos vivos. Porque as aves de rapina, isso, documentos vão explicando como é que é. A ave está posada aqui no teu ombro, na tua cabeça. Ela já está te comendo. Então, lideranças ou inimigos, rotulados, inimigos do Estado, não podem conhecer sepulturas, porque em torno delas cria-se memórias de resistências. Então, a coisa certa a se fazer é eliminar os vestígios. Então, tudo que se passa entre prisão e crucificação são mitos. A centralidade de um evangelho, tal como foi definido lá pela autoproclamada ortodoxia, é que Jesus precisa morrer, ser sepultado e no terceiro dia ressuscitar. Então, os evangelistas que compõem o material neotestamentário precisam resolver essa questão. Marcos foi o primeiro de todos os evangelistas. Então, ele resolve essa questão. Um homem rico aparece do nada na história. Quem é José de Arimateia? De onde ele veio? Ah, não sei. E depois que ele baixou o corpo de Jesus para ser sepultado, para onde ele foi? Não sei. Isso é característica, né, de uma personagem criada, literariamente, inventada pelo autor do evangelho. Porque ela precisa resolver uma questão. Ela precisa ir a Pilatos, pedir a Pilatos para baixar o corpo e sepultar esse corpo numa sepultura que nunca ninguém usou. Por que nunca ninguém usou? Não é? Porque como ele precisa ressuscitar, não pode estar enterrado com mais alguém. Senão vai pairar dúvidas. Então, essas narrativas são teológicas. Não tem história aí. Bom, vamos por parte. O primeiro motivo aí do André é que José de Arimateia, aquele que pegou o corpo de Jesus e colocou em um sepulcro, é provavelmente uma invenção literária. Então, o André diz que, segundo a ortodoxia, Jesus precisaria ter sido sepultado para a narrativa cristã fazer sentido. Então, os autores teriam que inventar essa história aí de um membro do Sinédrio sepultando o corpo de Jesus. Mas eu te pergunto, por que seria tão necessário para os primeiros cristãos inventarem que Jesus foi sepultado? O corpo de Jesus poderia ter sido jogado em uma pilha de outros corpos de crucificados e ressuscitado dali mesmo. Segundo o estudioso Dale Allison, deveríamos acreditar que os cristãos que reconheceram a humilhação da crucificação foram de alguma forma incapazes de permitir que a Jesus fosse negado um enterro decente, como se esse último fosse tão mais terrível que o anterior. Logo, é estranho dizer que a ortodoxia cristã precisava que Jesus fosse sepultado. Outro ponto do André contra a historicidade da narrativa do sepultamento de Jesus é que os evangelistas teriam inventado essa ideia de que Jesus teria sido posto em um sepulcro novo, para não haver confusão sobre quem havia sido ressuscitado. Numa sepultura que nunca ninguém usou. Por que nunca ninguém usou? Não é? Porque como ele precisa ressuscitar, não pode estar enterrado com mais alguém. Senão vai pairar dúvidas. A sepultura onde foi enterrado Jesus era novinha em folha. Por quê? Vai que tinha ossos lá dentro e na hora de ressuscitar, como saber quem ressuscitou? Por isso tem que ser uma sepultura nova, que nunca ninguém usou. Então o autor está criando, não é, uma explicação para ele próprio. Então isso é literatura. Isso não é história. Beleza. Porém, eu cito de novo aqui o Dale Allison que dá uma outra explicação, também bem possível pro fato dos evangelistas citarem que o sepulcro era novo. Vamos lá. Lembrando mais uma vez, o sujeito que pôs o corpo de Jesus no sepulcro foi José de Arimateia. E se nós analisarmos o nome dele, percebemos algo interessante. Se ele era conhecido como José de Arimateia, significa que ele não estava onde ele atualmente vivia por muito tempo, senão ele não seria chamado como ele era. Vou tentar exemplificar para fazer mais sentido. Faria sentido se eu, que antes morei minha vida toda em São Paulo, mas agora morando no Rio de Janeiro, ser chamado de Pedril de São Paulo. Porém, vamos supor que só meus avós moraram em São Paulo e eu vivi minha vida inteira no Rio. Com certeza esse apelido não faria sentido para mim. Esse é o caso de José de Arimateia, que era conhecido por viver em outro lugar diferente do qual ele estava agora. That I've always just thought was legendary and a sort of upgrade where it says the tomb was new or nobody had ever been put in it before. But I thought, if this guy, Joseph, is from Arimathea, that means he's only come onto the scene recently. And if he really does have a family tomb, or he's built a tomb,
it's not going to have the ancestors in it. Então, como o Dr. Dale Allison explicou aí, existe uma boa explicação histórica o porquê do sepulcro de José de Arimateia ainda está novo. Não tem como provar que é por conta desse motivo que os evangelistas dizem que o sepulcro é novo, mas é uma hipótese tão provável quanto a afirmação do André. Bom, outro ponto que seria interessante de saber é que se a elite judaica teria algum interesse em sepultar o corpo de Jesus. Então, o que esse artigo do estudioso Craig Evans nos revela é que não só o sepultamento de Jesus interessava a elite judaica, mas também o dos outros dois que foram crucificados com ele naquele dia. Por quais motivos? Segundo Craig Keener, sepultar os mortos era dever sagrado e fundamental no judaísmo, bem como um ato importante de amor. Não ser sepultado era um destino terrível demais até mesmo para criminosos. Mas Pedro, os romanos não permitiam que os crucificados fossem sepultados. Pera aí, fica aí até o final do vídeo que a gente vai responder essa objeção. Mas antes, vamos ver alguns exemplos que demonstram esse sentimento judeu de dever sepultar os mortos. No Antigo Testamento, os monarcas e os patriarcas são descritos como sepultados. Mas como Evans demonstra em seu artigo, não são só eles que são sepultados. Até mesmo os ímpios e divinamente julgados também são sepultados, como aqueles no deserto que desejavam carne ou os criminosos individuais que foram executados. E até mesmo inimigos de Israel mortos em batalha eram sepultados. No livro de Tobias, de todas as suas virtudes, a citada como maior delas é sepultar os falecidos. O historiador Joséfo, ao citar as obrigações éticas dos judeus, diz que devemos fornecer fogo, água, comida a todos que pedem, apontar o caminho, não deixar um cadáver insepulto, mostrar consideração até mesmo pelos inimigos declarados. Vemos aí claramente que sepultar os falecidos era uma espécie de obrigação moral para os judeus, até mesmo para aqueles considerados inimigos do povo de Deus. Também existe outro motivo para o qual os judeus ansiavam pelo sepultamento, principalmente criminosos. De acordo com Deuteronômio 21, nos versículos 22 e 23, se um homem culpado de um crime que mereça a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixem o corpo no madeiro durante a noite, enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Então vemos que para o povo judeu, deixar o corpo de um homem culpado de um crime pendurado em um madeiro, ou em outras palavras, crucificado numa cruz, faria com que a terra deles fosse contaminada. Desse modo, óbvio que os judeus não gostariam da sua terra contaminada pela impureza daquele criminoso. Então a atitude correta seria retirar o corpo e sepultá-lo. Então temos aí dois bons motivos para acreditar que os judeus e a sua elite gostariam de sepultar o corpo de Jesus. Beleza, a elite judaica teria esse interesse, o que é metade da história. A outra metade é se os romanos aceitariam o pedido dessa elite. Como o Dr. André bem pontua, a grande maioria de crucificados não foi sepultada, mas isso tem um motivo. Boa parte das vítimas de crucificação foram crucificadas em períodos de guerras entre o povo judeu e Roma. Não faria sentido Roma atender os pedidos de um povo qual ele está em conflito. Porém, como o Dr. Craig Evans vai notar, a administração em tempos de paz na Palestina parece ter respeitado as sensibilidades funerárias judaicas. Por exemplo, em tempos de paz, vemos que Philon diz que os costumes judeus foram salvaguardados sem perturbação pelos reis e pelos imperadores das épocas anteriores. Ele considera excepcional a atitude de governantes que não permitiram os corpos de vítimas crucificadas para serem sepultados na véspera de um feriado. Segundo Joséfo, no seu livro A Guerra dos Judeus, os judeus são tão cuidadosos com os ritos fúnebres que até os malfeitores que foram condenados à crucificação são retirados e sepultados antes do pôr do sol. Então nessa citação nós já vemos esses dois pontos. Os judeus queriam sepultar os crucificados e os romanos permitiam essa tradição judaica. Até mesmo fora do ambiente judaico, a justiça romana às vezes permitia que os crucificados fossem retirados e enterrados. Encontramos no resumo do direito romano, também conhecido como digesta, as seguintes concessões: os corpos dos condenados à morte não devem ser recusados a seus familiares. Atualmente, os corpos dos punidos são só enterrados quando tal é solicitado e concedida autorização, e por vezes não é permitido, especialmente quando as pessoas foram condenadas por alta traição. Os corpos das pessoas punidas devem ser entregues a quem o solicitar para fins de sepultamento. Então temos muita evidência textual que já deixa claro que sim, os romanos
em tempos de paz permitiam o costume judeu de sepultar todos os crucificados. Porém, não é só isso, também existem evidências arqueológicas de sepultamento de crucificados. Como talvez você já saiba, em 1968 foi encontrado um ossuário de um homem chamado Yehohanan, ossos os quais demonstram que ele foi crucificado. Craig Evans sugere que o ossuário e o que havia dentro dele vem de aproximadamente 20 depois de Cristo, durante a administração de Pilatos. Bom, portanto, nós temos aí evidências arqueológicas que demonstram que sim, crucificados podiam ser sepultados. Mas alguns estudiosos falam que, se esse realmente fosse o caso, nós não deveríamos ter só um exemplo de crucificado sepultado, mas muito mais, o que demonstra que o Yehohanan foi apenas uma exceção à regra. Porém, o Craig Evans em seu artigo aponta 4 problemas para essa inferência de alguns estudiosos. Primeiro, os ossos do tempo de Jesus estão muito pouco preservados, principalmente os ossos da mão e do pé que evidenciariam se os falecidos teriam sido crucificados. O próprio Yehohanan, que o osso foi encontrado perfurado com prego, só foi encontrado nessa situação específica por conta do formato específico do prego que perfurou o seu osso. Um formato parecido com um anzol, que evitou a retirada desse prego por aqueles que o foram sepultar. Segundo, várias vítimas de crucificação eram surradas, espancadas e depois eram não pregadas, mas sim amarradas nas cruzes. Isso faria com que não restassem vestígios em seus ossos de que foram crucificadas. Muitos ossos encontrados de pessoas da época de Jesus podem ser de vítimas de crucificação, nós só não temos vestígios preservados. Terceiro, apesar da grande maioria dos ossos do tempo de Jesus não estarem preservados, ainda existem ossos preservados. Porém, esses ossos estão nos melhores sepulcros esses reservados para os ricos. E como a população mais crucificada era a população pobre, que tinha acesso a sepulcros mais precários, os seus ossos dificilmente seriam preservados. Então aí tem mais um motivo para não identificarmos evidências de crucificação nos ossos do tempo de Jesus. E quarto, como a gente falou, a maioria dos judeus crucificados não foram enterrados. Como a gente já discutiu nesse vídeo aqui, a maior parte dos judeus crucificados foram crucificados em períodos dos quais os romanos estavam em guerra com o povo judeu, períodos esses que não faria sentido acatar os pedidos da população judaica. Já Jesus e Yehohanan foram crucificados em períodos de paz, onde não haveriam motivos para não atender os motivos da população judaica. Então nós temos bons motivos para acreditar que Jesus foi sepultado, tanto porque a elite judaica teria interesse em sepultar qualquer um que tivesse falecido, e como vimos, especialmente aqueles acusados de crime, e também vimos que em tempos de paz as autoridades romanas não tinham problema em aceitar alguns costumes judeus, como o de sepultar crucificados, e temos evidência textual e arqueológica que comprova isso. Então não, Jesus provavelmente não foi comido vivo. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve aí no canal, porque quando você faz isso, isso ajuda aqui no engajamento do canal, o que faz ele ser recomendado para mais pessoas. No mais é isso, muito obrigado por ter ficado aqui até o final, eu espero que você tenha uma semana abençoada e até mais.